Olá pessoal, aqui eu, Toshio, no meu canal Toshio Naruse, né, com essas aulas do Matematicando com Toshio. Bem, na última aula nós fizemos alguns exercícios aí, né, de adição, subtração de frações com denominadores iguais. E vimos aí também na sequência alguns tipos de frações, né, como frações próprias e as frações impróprias. Nós temos outros tipos de frações também, que são as frações aparentes e equivalentes. Nessa aula nós vamos utilizar esses cálculos aí através de frações equivalentes. Mais para frente nós vamos ver com mais detalhes, né, como são essas frações equivalentes e o que são essas frações equivalentes e as frações aparentes. Mas por enquanto nós vamos ver como se faz esses cálculos, né, envolvendo frações, né, adição, subtração de frações com denominadores diferentes. Olha aqui, adição, subtração de frações com denominadores diferentes. Olha aqui, ó, denominadores diferentes. Bom, nós temos algumas formas de fazer esses cálculos aqui, né? Então, o primeiro passo de nós calcularmos essas operações aqui é deixar todas as frações com o mesmo denominador, que nós vamos chamar de denominador comum, né? De uma fração, de outra fração, de outra fração e assim por diante. Nós vamos deixar todas as frações com o mesmo denominador, ok? E para isso nós vamos inicialmente utilizar as frações equivalentes, né? Mas lembrem, depois nós vamos ver o que são essas frações equivalentes, mas agora nós vamos ver apenas o procedimento desses cálculos, ok? Primeiro, então, nós vamos ver alguns exemplos, né, de cálculo apenas com duas frações, né? Por quê? Porque com duas frações nós vamos utilizar o cálculo sem o MMC, né? O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum ou menor múltiplo comum, né? Menor múltiplo comum ou mínimo múltiplo comum, né? Com o MMC ou sem o MMC. Bom, primeiro vamos ver da forma mais fácil, né? Tem gente que gosta aí de colocar com o MMC primeiro, tal, aquela coisa. Mas eu gosto de começar com a forma mais fácil, que é o sem o MMC, ok? Quando nós tivermos duas frações é mais simples ainda, né? Veja como é simples. O procedimento é nós deixarmos todas as frações com o mesmo denominador. Muito bem. Aqui, quando nós temos duas frações, basta nós fazermos as multiplicações em cruz, mantendo as operações das frações, né? Então, como nós temos só duas frações, fazemos a multiplicação em cruz, isso aqui. Multiplicamos em cruz, né? Bom, nós vamos levar esses dois denominadores para cima, multiplicando os numeradores, né? E o denominador? Basta multiplicar os denominadores, ok? Basta multiplicar os denominadores. Então aqui embaixo vai ficar 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá 12. Ok? 3 vezes 4 dá 12. Esse vai ser o nosso denominador comum. Ok? Então, agora, 4 vezes 2, né? Mantendo a ordem também, tá certo? 4 vezes 2, então aqui, 4 vezes 2, mantendo a operação, né? Que é a adição. Mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 6. 3 vezes 6. Aqui embaixo, vamos colocar aqui, né? Então, vai ser apenas a multiplicação dos denominadores, que vai ser 3 vezes 4, certo? Então vai ficar 4 vezes 2 sobre 3 vezes 4, mais 3 vezes 6 sobre 3 vezes 4. Como os denominadores são iguais agora, né, nós podemos juntar as duas frações, como nós fizemos na aula 1. Né?
soma e subtração com frações de denominadores iguais, né? Conservamos o denominador. Muito bem, agora aqui nós fazemos essas operaçõezinhas aqui, que vai ficar assim. O denominador, 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 2, 8. Mas nós temos que manter as nossas operações, né? Adição, subtração. E 3 vezes 6 dá 18. Ok? Muito bem. Agora, vamos efetuar essa operação aqui. 8 mais 18. 8 mais 18, nós temos aí 26. Né? Temos aqui 26. 8 mais 18. Sobre esse denominador comum aqui. Acabou aqui? Não, ainda não. Né? Por quê? Porque essa fração ainda nós temos o numerador e o denominador são pares. Então dá para simplificar. Né? São pares, começamos dividindo por 2. Né? Ou seja, simplificando todos o numerador e o denominador por 2. Vamos lá. Então vamos simplificar por 2, ou seja, dividir por 2. Né? E aqui nós temos então 26 dividido por 2 dá 13. 12 dividido por 2 dá 6. Muito bem. Aqui, então, o 13 é um número primo, então não dá mais para simplificar mesmo, porque nós não temos um número, né, que seja divisor de 13 e de 6 ao mesmo tempo. Né? Então, esse aqui já é esse resultado já é o meu resultado final. Certo? Tá aqui. Esse aqui é o meu resultado final. 13 sexto. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma operação de subtração. Né? Aqui da mesma forma, nós temos aqui, olha. Subtração de duas frações com denominadores diferentes. Da mesma forma daqui, nós vamos fazer a multiplicação em cruz. Isso aqui quando for apenas duas frações. Ok, pessoal? Então, fazendo aqui, ó. 4 vezes 2, né? Então, levamos o 6, ó, sempre, né, nesse aqui. O denominador subindo sempre, certo? Mantendo a ordem das frações. Se aqui é 2, o 2 tem que ficar aqui no primeiro. Né? Aqui, então, da mesma forma, né? O 6 vai subir multiplicando com 3 e o 4 vai subir multiplicando com 2. Então, olha, aqui, 3 vezes 6. O sinal aqui, a operação mantém, continua, é menos. Sobe 4. 4 vezes 2. Vezes 2. E aqui embaixo, 4 vezes 6. Ok? Então vamos lá. Então, 4 vezes 6, 24, que é o nosso denominador comum. 3 vezes 6 dá 18. Menos 4 vezes 2, 8. Ok? Então vocês veem como que é simples, né? Basta multiplicar isso aqui em cruz. Aí nós temos aqui 18 menos 8. 18 menos 8 dá 10. Sobre 24. Aqui da mesma forma, nós temos aqui tanto o numerador como o denominador números pares. Então, nós vamos começar dividindo por 2. Simplificar isso aqui. Então, como é que chama então essa fração, esse resultado final? Isso aqui já é a fração irredutível, né? A fração que não dá mais para simplificar. Beleza, pessoal? Aqui também nós vamos deixar a fração da forma irredutível. Né? Por quê? Porque aqui ainda dá para simplificar. Então não é irredutível ainda. Mas vamos deixar irredutível. Vamos lá. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 24 dividido por 2 dá 12. Muito bem. Aqui agora, né, nós já temos a fração irredutível. Certo? Por quê? Porque nós não temos um número comum que seja divisor de 5 e de 12 ao mesmo tempo. Então aqui já é a própria fração irredutível. Essa fração irredutível, quando já chega no irredutível, é a nossa solução.
ok? Então, essa fração irredutível já é a nossa solução. Vamos para mais um exemplo aqui, ok? Aqui também é da mesma forma, né, uma adição de duas frações com denominadores diferentes, ok? Adição de duas frações com denominadores diferentes, né? 3/2 mais 2/3. Vamos fazer da mesma forma. Olha aí. Nós vamos multiplicar em cruz mantendo a operação, né? Sempre levando o denominador multiplicado pelo numerador, mantendo a ordem das frações, né? Então, esse 3 aqui vai subir multiplicando com esse 3, esse 2 vai subir multiplicando com esse 2, então vai ficar essa fração mais essa fração. Então vamos fazer isso aqui, né? Olha aqui, ó. Então, esse 3 sobe multiplicando com esse 3, esse 2 com esse 2. E o denominador multiplicando os dois, né? 2 vezes 3, então, o denominador 2 vezes 3. E o numerador 3 vezes 3. A operação não muda, continua sendo mais. E 2 vezes 2. Muito bem. Aqui, agora é só efetuar essas operações aqui. 3 vezes 3, bom, o denominador primeiro. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3, 9. Mais 2 vezes 2, 4. Pronto, aqui já finalizamos. Aqui. O denominador, 6. Numerador, 9 mais 4, 13. Olha aqui, 13 é o número primo, né? Já não dá mais para simplificar aqui. Então, essa fração já é a própria fração irredutível. Não são todas as frações finais, né, que dá para simplificar. Tem algumas que não dá para simplificar. Então, nós já chegamos na própria fração irredutível, pois já não dá mais para simplificar. Portanto, essa é a solução dessa nossa operação aqui, né? Dessas duas frações. Essas é a solução dessa soma, dessa adição dessas duas frações. Ok, pessoal? Bom, aqui vamos dar mais uma pincelada, né? E para vocês não esquecerem. Pois bem, olha aqui, ó. Primeiro, nós vamos fazer a adição, subtração de frações com denominadores diferentes, ok? Com denominadores diferentes. Nós podemos fazer com MMC, mínimo múltiplo comum, ou sem o MMC, né? Nós vamos fazer primeiro, nós vamos operar com duas frações, né? Fazer a adição e subtração com duas frações. Primeiro nós vamos utilizar alguns exemplos sem a utilização do MMC, ou sem o mínimo múltiplo comum, ok? E essa daqui é uma prática, né? É uma prática não usual, né, dentro de escolas, mas é válido, né? Quando nós temos apenas duas frações, basta nós multiplicarmos em cruz. Como? Nós levamos sempre o denominador multiplicado com o numerador, obedecendo a ordem das frações e a operação dessa sentença aqui, né? Que essa aqui é a adição de duas frações. Certo? Basta multiplicar em cruz, sempre levando o denominador multiplicado com o numerador, né? Então, multiplicamos aqui, né? Mantendo a ordem das frações. Não esqueçam, manter sempre a ordem, porque se eu trocar a ordem, quando é adição não tem problema, mas quando é subtração vai dar problema. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de manter a operação, se aqui é soma, aqui é subtração, né? E assim por diante, certo? Então são duas coisas que vocês não podem esquecer. Manter a
operação e manter a ordem das frações. Okay? Mesmo que seja adição, gente, mantenha a ordem, né? Para vocês criar esse hábito desse cálculo aqui, tá certo? Então, como eu disse para vocês, quando é adição, não tem problema. Por exemplo, 1 mais 2 é igual a 3, mas 2 mais 1 também é 3. Agora, na subtração já é diferente, né? 2 menos 1 é 1, mas 1 menos 2 já não é 1, é menos 1. Então, quando é subtração, vocês têm que tomar cuidado, não trocar a ordem. Quando é adição, não tem problema, pode trocar a ordem ou não trocar a ordem, vai continuar com o mesmo resultado, quando for adição. Tá? Mas tente manter sempre a ordem para criar esse hábito, né, desse cálculo aqui. Perfeito, pessoal? Por hoje nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos ver a adição e subtração de frações, né, com denominadores diferentes, mas nós vamos fazer com 2, 3, 4 frações, né, envolvendo 3 ou 4 frações, uma sentença matemática dessa forma. Ok? Vamos utilizar algumas formas um pouquinho diferentes, né? Portanto, eu sugiro que vocês acompanhem essa próxima aula, que seria a aula 4, né? Hoje é a aula 3, ok? E assim nós vamos terminando por hoje essa aula aqui. Qualquer dúvida, vocês coloquem o comentário de vocês, ok, pessoal? Não esqueçam de se inscreverem nesse canal, né? Compartilhem bastante com seus amigos. Vamos fazer a nossa caridade aí, compartilhando, que nossos amigos também precisam aprender, estudar e assim por diante. Perfeito? Vamos compartilhar bastante para que esse canal cresça e vocês possam levar esses conhecimentos a milhares de jovens aí. Então até a próxima aula, pessoal.